Cientista ateu declara que religião é apenas construção humana cultural que vai passando de geração para geração. Então vamos ao vídeo e ao conteúdo a seguir. Usar a frase que o Edson falou agora há pouco, quando a gente estava batendo papo antes aqui. Todo bebê que nasce, cara, ele é ateu, beleza? Ele Não, pode a gente ter uma. discutiu, né? Ele pode Ele é ter agnóstico, pô. Vamos, Ele não é ateu. Vamos voltar nessa daqui a pouco, mas vamos. Seja agnóstico barra ateu, ele é uma pessoa que não tem religião, não tem Deus. Beleza? Vamos botar dessa maneira. O bebê, quando nasce, ele é uma pessoa que não tem Deus. Agora, se o bebê nasceu no Brasil, o Deus dele provavelmente vai ser o Deus cristão, porque ele vai aprender com o pai e mãe. Se ele nasceu na Arábia Saudita, vai ser o Deus muçulmano e assim por diante. Isso é uma prova cabal, né? Que isso é uma herança cultural, não genética, que depende geograficamente de onde você nasceu e que é influenciada pela cultura. O que eu quero dizer com isso? É que o que essa evidência do tal do gene de Deus, nome horrível, tá? Que botaram na capa do livro, provavelmente para vender bastante esse livro aí, né? Está dizendo é que existe uma predisposição genética para pensar maior do que você mesmo. Agora, a questão de Deus mesmo, da religião, ela é absolutamente cultural. Não existe um gene de Deus. Vou falar taxativamente aqui. Não existe um gene de Deus. Deus é uma coisa aprendida, é uma coisa que se aprende em casa, é uma coisa que se aprende na escola e que você carrega culturalmente para o resto da tua vida e geograficamente. Então, por exemplo, aquele teu bebê, ele não, nem sabe o que é Deus. Se aquele bebê chegar até a fase adulta sem nunca ter ouvido a palavra Deus, sem nunca ter ouvido a palavra religião, ou coisa dessa, ele não vai nem saber o que é isso, entendeu? Beleza? Não é genético, ele sabe disso porque alguém falou para ele. E na evolução da humanidade, na evolução cultural da humanidade, isso é relativamente bem sabido. Entendi. Que no início, né, a galera achava que, sei lá, que uma pedra, né, não tem uma pedra aqui, mas imaginar que isso é uma pedra, achava que essa pedra tinha um espírito. Pela busca pelas respostas. Achava que uma árvore tinha um espírito, Sim, né, achava sim. que tinha essa coisa a mais, que aí evoluiu para as religiões politeístas, que depois evoluiu para as monoteístas. Então, assim, do ponto de vista científico, a gente sabe que tudo isso é criação cultural da evolução humana. Então beleza? já vou Só puxar... que por isso que eu acho assim, até curioso que em 2025 a gente ainda está discutindo umas coisas assim que eu acho assim tão básicas, mas por que eu acho que é isso? Porque a gente tem 10 mil anos de religião ou de evolução religiosa e a gente tem 400 de ciência. E desses 400 de ciência, Edson, Cauê, é nos últimos 150 mesmo que a gente está resolvendo melhor um pouco as coisas relacionadas à evolução e à origem do universo. Ou seja, isso é muito recente. Então a gente tem uma herança científica relativamente recente, de 100, 150 anos, e a gente tem uma herança cultural, religiosa, de 10 mil anos, ou de pelo menos 5, 6 mil anos, dependendo da religião, acontecendo ao mesmo tempo. E, cara, essa herança de 5, 6 mil anos, ou no cristianismo de 2 mil anos, ela obviamente não vai desaparecer do dia para a noite, beleza? Porque cultura é uma coisa muito forte, que nem time de futebol. O time que você torce, geralmente é o time que o teu pai ou tua mãe estavam torcendo. E uma vez que você, por exemplo, vamos supor que você é corintiano, beleza? Teu pai era corintiano, tua mãe era, você é corintiano. Cara, para você deixar de ser corintiano, cara, vai ser muito foda. Você vai ter que ter realmente um baque muito grande. Por exemplo, qual é o corintiano que vai virar palmeirense? É muito difícil. Por quê? Porque ele se associa naquele grupo já na infância, já na adolescência, ele se sente pertencente àquele grupo, ele vai no estádio, ele vai naquela coisa toda, ele não muda. Religião é a mesma coisa. Time de futebol e religião tem exatamente essa mesma característica de uma herança cultural, geralmente de pai e mãe, perdão, e da família e dos amigos. A gente fecha naquilo e muda muito pouco. Pode mudar? Pode. O Edson é um exemplo, que mudou, ele era religioso e hoje não é mais. Tem gente que deixa de ser corintiano? Tem, mas é raro, tá ligado? Porque você vai ter que desapegar do seu grupo, né? Exato. E de todas as suas crenças passadas. Exato. E aí você vai ter que... você acha que estava certo e você é a dor interna e você fala, caramba, eu estava errado. Exatamente. Então, quer dizer, se você passou 30 anos acreditando em um Deus ou torcendo para um time, para você parar de torcer para um time e torcer para outro, você vai ter a dor, né, de ter errado, assim. A dor interna e a zoeira dos outros na questão do time. Tenta convencer um corintiano, por exemplo, que o Palmeiras é melhor. Ou tenta convencer um palmeirense que o Corinthians é melhor. É impossível. Beleza? Da mesma maneira, é muito difícil. Você pode ter excelentes argumentos, mas não Exato. Da mesma maneira, é muito difícil
assim, você convencer uma pessoa que está realmente há muitos anos numa determinada religião que existe uma outra possibilidade. Mas então por que é tão difícil convencer vocês dois de que talvez Deus existe também? Vocês também não estão em um lado desses times aqui? Então, por que não? Se tiverem evidências de que tem um Deus, e essa evidência teria que ser algo onde todos poderiam vê-la, ou apalpá-la, ou seja lá o que for, medi-la, e deveria ser replicável. Então, pensando numa questão científica, não é, eu tive uma experiência, então acredito agora que Deus existe. Tá, mas é a mesma coisa que o dragão na garagem do Carl Sagan. Entende? É uma evidência anedótica, eu não consigo replicar nem falsear isso. Então não serve. Como eu já tenho uma experiência relativamente longa, né? Mais de 20 anos aí, como cristão, mais uns 3 anos pensando que existia algum Deus, eu tive tempo para colocar em prova todas essas visões. Então, hoje, para mim, para alguém chegar e falar, existe Deus e tudo mais, traz ele aqui, vamos conversar com ele, é onipresente, ele tá aí, tá, ele te ouve, você acredita que ele ouve suas orações? Acredito. Ótimo, cara, chama ele aí, vamos conversar com ele que eu tenho umas dúvidas. Ele vai falar, não, mas não é bem assim. Eu falei, mas não tá aí? Tá, eu não tô vendo. Como é que você me prova que ele tá aqui? Vai entrar no dragão da garagem. Mas você precisaria de provas sensoriais, então. Tem que ter tudo, porque afinal de contas, na própria Bíblia, as provas são sensoriais também. No Antigo e no Novo Testamento, Deus se manifestava de forma presencial. É verdade, entendeu? Né? Ele tinha fazia um milagre, dele, fazia milagre continuamente, ele matava a galera também. Era Cadê os milagres hoje, né? Não tem. E aí tem gente que vai achar um monte de desculpa para isso. É o mesmo tipo de desculpa de narrativa que o pessoal cria. A gente tá falando lá de Satanás, eu até quero trazer também isso aqui só pra gente até fechar esse ponto, para entender a evolução de Satã. A gente tá no Satanás ainda, é verdade. Mas pensa, se você tá lá, uma coisa que o pessoal não para pensar, lá na questão de Jó também, é o seguinte, como é que eles falam da história de Satanás? Que ele era um anjo perfeito e não sei o que, ele foi lançado junto com a terça parte dos anjos para a terra. Tá. Aí você tá vendo a história de Jó, onde a galera já tem todo o comércio, tá tudo bonitinho lá, tá a vida acontecendo na terra. Onde é que Jó aparece? Lá com os filhos de Deus, andando numa boa, e Deus não fala, o que você tá fazendo aqui? Você tem que estar lá embaixo, eu te expulsei. Não tem isso, cara. Não existe isso. Ele tá lá numa boa junto com os outros. Então, é o que normalmente dentro da teologia, da parte histórica, eles vão falar o seguinte, o que acontece aqui, a palavra Satã, que quer dizer o acusador, o adversário, o opositor, é a mesma coisa que o papel de um promotor dentro de um tribunal. É alguém que vai procurar fazer a acusação ou vai procurar provocar de alguma maneira e a outra vai tentar fazer a sua defesa. Por quê? Porque a gente transporta a realidade que a gente vive aqui para o mundo espiritual, que obviamente não existe. Mas assim, por isso que a ideia de um Deus que é um rei e que tem os seus súditos. Por quê? Porque naquela época o pessoal também tinha o seu reino, que era o principal, e ele tinha os seus súditos. Pegou a ideia? E então, isso mostra que é uma criação humana. Muito. Exatamente. A religião é algo totalmente cultural e político também. Por que a religião é cultural? Porque ela foi compilada a partir de vários elementos culturais religiosos de uma determinada época, contexto, região, como seus costumes, modo de pensar e agir. E também que vai passando de geração para geração, de pai para filhos. E por que ela é também político? Porque foi criado um sistema organizado com o objetivo de manipular e de trazer benefícios para seus envolvidos, com princípios, regras, ações e decisões, que pode ser uma diretriz ampla de um governante, no caso, os líderes religiosos, para atingir metas de planos de interesses pessoais ou próprios. Então, tudo aquilo que é sistemático, institucionalizado, com regras e normas, é uma política. O religioso é tão ignorante que ele pensa que sua religião é algo geneticamente hereditário, talvez por falta de conhecimento histórico ou não, porque existe aquele que tem conhecimento histórico, mas ainda tem o pensamento retrógrado e infantil. Exato, cultura é algo que não se muda por decreto. Cultura é algo bem mais forte e consolidado. Não é fácil acabar com a cultura assim do nada. Foi o que aconteceu com o novo Império Egípcio. A gente sabe que na história da humanidade
já tivemos 5 religiões monoteístas. São elas: primeiro tivemos o zoroastrismo, segundo, o judaísmo, terceiro, a religião monoteísta, adorada pelo faraó Akhenaton, Aton, o deus Sol, quarto, o cristianismo e, por último, e quinta, o islamismo. Então, no novo Império Egípcio, também houve uma reforma religiosa pelo faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, onde ele propôs uma nova religião, a adoração ao único Deus, Aton, o Deus Sol. A gente sabe que a religião egípcia era baseada na religião politeísta, a adoração a vários deuses. E com a reforma religiosa pelo faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, foi decretado e impedido a adoração a outros deuses, e que só adorassem ao único Deus, que era o Deus Aton, ou Sol. Mas essa reforma religiosa pelo faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, não passou muito tempo, onde ele foi perseguido pelos sacerdotes de Amon-Ra, o grande deus da capital do Egito, Tebas. Então, com a morte do faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, o Egito retomou ao politeísmo, que é a adoração a vários deuses. Por isso que é muito difícil, ou talvez impossível, de mudar uma cultura por decreto, porque já é algo estabelecido, enraizado, de um contexto social. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.